Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Judas. Hoje nós daremos início à exposição nessa epístola. E nós vamos fazer a exposição dela em 4 partes. Trabalharemos a parte introdutória nessa manhã e seus 2 primeiros versículos. Avançaremos à noite e no próximo dia do Senhor, dia 27, concluiremos manhã e noite o restante dessa importante epístola. Judas, nós vamos fazer uma leitura de toda a epístola, mas nós vamos nos deter nessa manhã à exposição dos versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes erros, arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões.
São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ó Senhor bendito, tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nos exorta, nos admoesta e nos transforma para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é parte da carta de Judas, irmão mais novo de Jesus, não o filho do apóstolo Tiago, escrita originalmente para judeus cristãos da dispersão. Ao que tudo indica, e apesar de todas as controvérsias que envolvem a autoria, o local e a data em que essa epístola foi escrita, acredita-se historicamente nisso, que ela foi redigida dentro do período que compreende os anos 65 a 80 depois de Cristo. Certamente você pode estar se questionando e dizendo assim, como essa margem de probabilidade é alta da data da escrita. Mas isso se deve, meus irmãos, exatamente pela ausência de vestígios mais concretos para que possamos tomar com maior rigor e assertividade no tocante a quando ela foi escrita. Entretanto, essa carta é uma das cartas que compõem o cânon do Novo Testamento, tendo sido reconhecida como verdadeiramente inspirada pelo Espírito Santo de Deus e atestada por várias igrejas, por vários pais da igreja, onde dentre eles encontramos nomes como o de Clemente de Roma, o de Policarpo, o de Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, dentre outros. E Judas, ao escrever essa carta, ele tinha como objetivo, como ele diz aí na segunda parte, defender a fé apostólica contra os falsos ensinamentos que estavam surgindo na igreja. Falsos mestres, irmãos, carismáticos itinerantes, haviam se infiltrado na igreja e vinham dissimulando seu falso ensino. Não era um gnosticismo, não era nem mesmo um tipo de gnosticismo incipiente, não podemos afirmar isso. Na verdade, o seu falso ensino se resumia ao antinomismo, que nós já tratamos aqui outras vezes. Esse seu falso ensino vinha causando toda uma série de males, pois dentre as heresias propagadas estava o ditado de não haver nenhuma lei. Eles rejeitavam toda forma de governo, toda autoridade moral, fosse dada pela lei de Moisés ou até mesmo do próprio Cristo, embora afirmassem ser seguidores de Cristo e de se submeter a uma pseudo-nova lei chamada de lei de Cristo, como se essa fosse distinta da lei de Deus. Evidentemente, eles entendiam a graça de Deus em Cristo como um tipo de libertação de toda a coação moral externa, de modo que o homem,
ao possuir o Espírito, tornava-se então o juiz de suas próprias ações, não devendo se sujeitar a nenhuma outra autoridade. Estes, quando acusados de pecado pelo padrão da lei de Moisés, ou pela ordem moral da criação, falavam com desprezo acerca disso. Assim como desprezavam os anjos que deram a lei e administraram a ordem moral do mundo, alegando que eram motivados pela má vontade para com homens e mulheres. Observem que, através dessas táticas, esses falsos mestres conseguiram, então, separar os padrões morais aceitos da vontade do próprio Deus, atribuindo-os a anjos maliciosos. Porém, Judas vê seu desprezo pelos mandamentos como presunção em relação ao próprio Deus, enraizada na rebeldia à sua vontade, fazendo, então, com que suas queixas sobre os mandamentos de Deus e suas palavras arrogantes e insolentes fossem dirigidas diretamente contra o próprio Deus, e sua atitude característica como de total irreverência. Em consonância com sua rejeição da autoridade moral, esses falsos mestres então se entregam a comportamentos imorais, especialmente naquilo que dizia respeito às condutas sexuais, deliberadamente desprezando os padrões de ensino da moralidade judaico-cristã, se conformando assim à permissividade da sociedade pagã. Observem ainda, irmãos, para que essa autoridade que eles abrogavam ter, para se comportar dessa maneira, eles apelam então para a sua inspiração carismática. Como assim, reverendo? Veja, para dizer que eles estavam certos quando ensinavam tais coisas e quando argumentavam contra a própria Escritura, distorcendo as verdades da Escritura, eles geralmente utilizavam o argumento de que a sua autoridade era confirmada pelo Espírito, pelas manifestações do Espírito. Como assim? Através de visões proféticas, nas quais eles diziam ver o mundo celestial, e, portanto, diziam estar colocados em um patamar superior aos dos anjos e superior à própria lei. Observem, irmãos, que tais visões e fenômenos estáticos davam a eles, e eles abrogavam isso para si mesmos, de serem os únicos possuidores do Espírito Santo. Qualquer semelhança com certos movimentos espirituais de hoje não é mera coincidência. E assim, então, irmãos, eles iam reunindo o seu próprio grupo de seguidores, de congregação em congregação, cujo o gozo da experiência estática lhes dava um status de pessoas espirituais, em detrimento dos cristãos que passaram a ser chamados, acreditem, de tradicionais, e que ainda não haviam alcançado essa plenitude no Espírito. É preciso ressaltar aqui, irmãos, que esses falsos mestres, eles não eram simples membros da igreja. Eu reitero, nas palavras de Judas, eles eram mestres. Quando nós falamos que eram mestres, subentende-se que possuíam um determinado tipo de conhecimento. Possuíam oratória, irmãos. Sabiam ensinar, sabiam falar, e o seu discurso era bem convincente. Eles adoravam momentos de comunhão da igreja, e também de momentos de comunhão fora dela.
porque nessas ocasiões eram onde eles transmitiam seus falsos ensinos, suas profecias, e assim iam doutrinando aquelas comunidades. Como outros mestres itinerantes na igreja primitiva, eles dependiam então da hospitalidade das pessoas e do apoio, principalmente das igrejas. E Judas os acusa de serem motivados pela ganância, pelo ganho material que recebiam da igreja ou de seus seguidores particulares. Seu ensino moral frouxo os ajudava a agradar os seus seguidores. A maioria dessas características pode ser comparada a outras literaturas cristãs primitivas, irmãos. Carismáticos itinerantes eram frequentemente uma fonte de problemas nas igrejas, porque tornavam o seu ensino subjetivo demais. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 7, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 10 e 11, onde Paulo vai bater acentuadamente contra esse tipo de coisa. O apóstolo João, quando escreve sua primeira carta, no capítulo 4, também fala disso. Em sua segunda carta, da mesma forma. Abusavam da confiança da igreja. Em sua alegação de possuir o Espírito Santo, e na manifestação de suas experiências estáticas. Nós podemos ver aqui um paralelo com aquilo que acontecia, por exemplo, em Corinto. Coisas que acabaram por trazer não a unidade do corpo de Cristo, mas a divisão desse mesmo corpo. Não paz, harmonia, mas confusão e dissensão. É por isso que seu antinomismo se assemelha à atitude dos coríntios. E como profetizou João em Apocalipse, com o ensino de Jezabel, além da blasfêmia dos anjos. E estes, meus irmãos, certamente foram um dos mais graves problemas que a igreja enfrentou e ainda enfrenta. O falso ensino de falsos mestres. A má compreensão da relação da graça com a lei. O erro de entendimento acerca dos dons e a negação da perpetuidade da lei. É, portanto, para combater as doutrinas heréticas que Judas escreve essa carta. Inclusive, fazendo uso de alguns livros apócrifos, como o livro de Enoque e o livro da Assunção de Moisés. Mas vejam, tá? O uso desses livros forneceu para alguns pais da igreja e outros estudiosos razão para, ao longo da história, a questionarem a inspiração dessa epístola. No entanto, ao observarmos de maneira mais cautelosa e objetiva as situações que aqui são feitas a essas obras, vocês vão perceber, assim como eu percebi e outros estudiosos perceberam, que o autor estava mais preocupado ao fazer essas citações em demonstrar o juízo de Deus de quem perverte a verdadeira doutrina, do que conceder um status autoritativo a esses livros. Basta você olhar, por exemplo, como o autor admoesta seus leitores, no versículo 5, ao falar dos israelitas incrédulos no deserto. No versículo 6, quando ele fala dos anjos rebeldes. No versículo 7, quando ele fala dos habitantes imorais de Sodoma e Gomorra. E ainda, a referência que ele faz ao estilo de vida de Caim, ao erro de Balaão, a rebelião de Coré, ou Corá, né? Sendo assim, nós podemos dizer que esta epístola de Judas é um tipo de midrash,
uma pregação com várias referências bíblicas que se discernem de forma parenética, um sermão epistolar, cujo conteúdo principal poderia ter sido entregue como uma homilia de fato, se Judas e seus leitores pudessem se encontrar, como nós estamos fazendo hoje aqui. Porém, nessa impossibilidade, foi então expresso em forma de carta, para que então se alcançasse essas pessoas que estavam então distantes. E aí percebam que essa prática de entregar um sermão, uma homilia à distância, através de uma carta, né? Ou seja, dentro de uma estrutura epistolar, era uma extensão, como nós dizemos, natural do gênero, e provavelmente estava em uso tanto antes do período de Judas, quanto posteriormente ao período de Judas. As cartas do Novo Testamento variam na medida em que se assemelham a cartas particulares, e em vários casos nós achamos muitas homilias ou tratados teológicos que foram escritos dentro dessas estruturas epistolares. Nós podemos notar isso, por exemplo, na Epístola aos Hebreus. É uma pregação, é uma exortação, é uma homilia. Nós podemos perceber isso na primeira carta de João, na segunda carta de Pedro, dentre outros escritos do Novo Testamento. E sendo assim, meus queridos irmãos, nós temos diante de nós, então, uma série de admoestações doutrinárias que nos incita, então, a batalhar pela fé que nos foi confiada, a nos opor aos falsos mestres e a identificar e rejeitar as falsas doutrinas, com santo temor e conhecimento do que aconteceu com aqueles que ignoraram estas coisas. Sendo assim, eu os convido a voltar para o texto sagrado, com a sua Bíblia aberta, me acompanhar na leitura dos versículos 1 e 2, para expormos esses dois versículos a partir de agora. Judas 1, diz assim o Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Nesses primeiros dois versículos que nós acabamos de ler, nós temos aqui muito bem caracterizado o tipo literário epistolar desse texto. Aquele que os saúda e, portanto, redige a carta é Judas, irmão mais novo de Tiago, e também irmão de Jesus, o qual diz ainda ser seu servo, ou melhor, a palavra aqui utilizada e que seria melhor traduzida seria escravo, porque para os nossos dias, não é politicamente correto se referir a alguém como escravo, então se usa geralmente o termo servo, para amenizar o impacto do que a palavra traz. Mas aqui eu quero trazer o impacto que o autor quis expressar, e nesse caso o Espírito Santo, para que nós possamos entender o que ele quis dizer com isso, e por que ele falava isso de maneira tão aberta. Escravos de Cristo. Esse era o status que os cristãos do primeiro século gostavam de ter. Os cristãos no primeiro século gostavam de ser identificados como escravos de Cristo. Não somente os apóstolos, como nós vamos ver o apóstolo Paulo iniciar muitas de suas cartas dizendo o quê? Escravos de Cristo. Mas também os próprios crentes. Escravo de Jesus Cristo. Meus irmãos, um escravo é um ser humano cujo seu corpo, cuja sua vida, com todas as suas forças e capacidades produtivas, pertencem a outra pessoa, reconhecida como seu senhor. Judas diz isso aos seus leitores com seu coração repleto de alegria, da mesma forma como Paulo faz, por exemplo, em Filipenses 1. E diga-se de passagem,
Filipenses é tida como uma das cartas mais cordiais e alegres já escritas por Paulo. Judas quer dizer que pertence a Ele, que pertence ao Senhor, que foi adquirido por Cristo, arrancado do poder das trevas, tomado das mãos de Satanás, retirado do domínio do príncipe deste mundo, sendo para isso pago um alto preço, o sangue e a vida de Jesus Cristo. Judas pertence a Cristo, e essa propriedade, vejam bem, é totalmente concedida por gratidão e amor. Por que é importante nós ressaltarmos isso aqui, irmãos? Porque nós vivemos em tempo em que as pessoas querem ser senhor um dos outros. Ninguém quer ser servo. Sejamos honestos. As pessoas de hoje querem ser senhores. As pessoas de hoje querem ser servidas. As pessoas de hoje querem ser bajuladas, agradadas. Querem ser tratadas como príncipes e princesas, como reis e rainhas. Você se referir a um irmão como escravo ou servo de Cristo, hoje em dia, para muitos é uma ofensa. E certamente os que o fazem sofrem com a afamada doutrina do cancelamento nas redes sociais. Em tempos em que as pessoas querem ser senhor uns dos outros, Judas nos lembra o caráter que nos foi forjado na cruz do Calvário, que é um caráter de escravos, servos. Judas nos mostra o caminho, e que este caminho pertence aos mansos e não aos soberbos. Pertence aos pobres e humildes de coração, não aos altivos e pretensiosos. Como ele mesmo diz, pertence àqueles que foram chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. E aí vejam, olha aí para o seu texto. Essas três expressões aqui nos revelam uma característica do autor quando escreve. Judas, vocês vão observar, gosta muito de fazer referências tríades em sua argumentação. Veja aí, ele diz, aos chamados, primeira referência, amados em Deus Pai, segunda referência, e guardados em Jesus Cristo, terceira referência. Segunda tríade nesses primeiros dois versículos. Eu não sei se você observou, mas ele inicia o versículo 1 com uma tríade. Preste atenção aí. Primeiro elemento da tríade, ele diz o seu nome, ele se identifica, ele diz Judas. Em segundo lugar, ele identifica o seu Senhor, quem? Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ele indica o seu pastor e irmão, quem? Tiago. Então veja, os destinatários de Judas foram chamados. Essa expressão era uma expressão bastante comum em Israel. Na verdade, ela vem de um título atribuído a Israel no Antigo Testamento, mas que a partir do primeiro século foi transferido aos cristãos, o verdadeiro Israel de Deus. Essa palavra está diretamente ligada à doutrina da eleição e do ordenamento, ou pré-ordenamento de Deus, uma vez que no Novo Testamento, a raiz dessa palavra, na língua original, kalem, que é chamar, torna-se então um termo técnico para o processo da salvação cristã.
E essa eleição, meus irmãos, como bem sabemos, ela acontece antes da fundação do mundo, de forma incondicional, ou seja, de acordo com o eterno e imutável propósito de Deus, segundo o seu santo, secreto conselho e o beneplácito de sua vontade soberana. Mas observe que esses chamados aqui por Judas são também amados de Deus o Pai. Veja aí que Judas usa uma linguagem semelhante à que Paulo utilizou, por exemplo, quando escreve a epístola aos Romanos, lá nos versículos 6 e 7. Os irmãos vão lembrar, porque nós já expusemos aqui, que Paulo diz para eles o quê? Vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. E aí ele diz, a todos os amados de Deus que estáis em Roma. Quando Deus chama pecadores ao arrependimento, meus irmãos, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, como Pai, Ele então expressa seu amor por eles, acolhendo-os em seu seio, em seu reino, e santifica-os através de seu Santo Espírito. É isso que Judas está transmitindo aqui. Judas está escrevendo para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram eleitos antes que houvesse mundo, para aqueles que foram predestinados para serem e pertencerem ao Senhor. Para aqueles a quem o Senhor amou, para aqueles a quem o Senhor acolheu, para aqueles a quem o Senhor santifica, para aqueles a quem o Senhor chama de filhos. Para aqueles que pertencem a Cristo. E é importante frisar isso aqui, irmãos. Porque é somente por intermédio de Cristo que os crentes verdadeiramente podem experimentar o amor contínuo de Deus o Pai. É por isso que ele vai dar aí, em sua terceira expressão, fechando essa segunda tríade, ele vai dizer, os amados em Deus o Pai são guardados em Jesus Cristo. Observe aí. Guardados em Jesus Cristo. Meus irmãos, respondam sinceramente. Pensem nessas palavras que Judas traz aí, nesses primeiros versículos. Medite brevemente nessas palavras e responda sinceramente. Quem de nós chegaria àquele grande dia, se a fidelidade e a graça preservadora de Deus não segurasse nossas vidas com mãos firmes? Judas, ao citar essa expressão última aqui, perceba, ele não se refere apenas ao caráter preservativo presente em si, de Deus, do cuidado de Deus para conosco no agora. Mas a referência aqui também é ao caráter preservador futuro de Deus, ou escatológico, no sentido de preservar um povo para Cristo. Deus nos preserva em santidade e fé, para que a reivindicação dele sobre nós atinja o ápice do seu objetivo e o salário de seu árduo trabalho em nós não se perca no tempo e no espaço. Sabe o que isso nos diz, irmãos? Isso nos mostra que nossas vidas consistem em estar à disposição de Jesus Cristo. Sabe para quê? Para que quando Ele aqui novamente vier, todos os crentes sejam encontrados, preservados para Ele. Preservados para Ele. As admoestações que trazem essa carta é para esse tipo de pessoas. Chamados, amados em Deus Pai,
guardados em Jesus Cristo. Sendo assim, eu pergunto a você, mais uma vez nessa manhã, diante dessa realidade, em qual estado você se encontra? Você se encontra num estado de preservação ou num estado de degradação? Você pode dizer que, se Cristo retornasse agora, irmãos, você tem a convicção de que foi preservado pela graça em Cristo? Ou será que você se vê como tendo desperdiçado essa graça? Pastor, como assim eu desperdicei a graça? Responda a você mesmo. Durante esse tempo que você professa dizer que é cristão, que crê em Jesus Cristo, que ama ao Deus triuno, você tem se desvencilhado das coisas deste tempo? Você tem se desapegado às coisas deste mundo? Ou será que você tem, na verdade, se entranhado ainda mais nelas, ao ponto de sua felicidade e alegria, seu prazer de viver estar diametralmente ligado a elas? Você tem se apegado a essas coisas? Ou você tem se apegado a cada dia de sua existência, na caminhada cristã, às coisas do porvir? É por isso que você anseia? Segunda pergunta: você tem pecado menos? Logo, você tem desenvolvido sua santidade? À medida dos problemas e das tribulações que se intensificam nesses últimos dias, e de fato, nessas últimas semanas tem se intensificado, o que tem acontecido com a sua fé? Ela tem aumentado? E através dela, apesar de todas as circunstâncias adversas que nós cristãos vivemos, a sua satisfação com Cristo tem aumentado? O seu contentamento tem sido a base suficiente para lhe dar ainda a alegria de viver aqui? A misericórdia, a paz e o amor têm sido multiplicados na sua vida? É isso que você sente? Ou será que, na verdade, o que você sente é a ausência de todas essas coisas e a revolta? Misericórdia, paz e amor. Se você observar, é isso que fala Judas no versículo de número 2. Misericórdia, paz e amor, bênçãos características, vívidas para todo cristão, e que era muito plausível e palpável para os cristãos do primeiro século, e tem sido assim, irmãos, não apenas no primeiro século, mas no segundo, terceiro, até os nossos tempos. Porque não vamos romantizar e achar que só existiam crentes genuínos no primeiro século. Existem crentes genuínos em milênios. Há milênios, inclusive em nossos dias. Pessoas onde verdadeiramente essas bênçãos têm recaído sobre elas. E que, apesar de todas as adversidades e perseguições e problemas que nós temos, há alegria e gozo constante.
Se você observar isso que Judas fala aqui, irmãos, nada mais são do que aquelas ricas bênçãos da aliança, das quais os filhos da aliança desfrutam constantemente. E se você observar aqui, para um homem como Judas, isso era muito mais do que um desejo piedoso para com seus irmãos em Cristo apenas. Muito mais. Ora, de acordo com as Escrituras, o ato de abençoar, na realidade, acontece na certeza de que Deus concede aquilo que é prometido a pessoas que elevam os olhos para Ele em oração, em adoração, em dedicação por amor e vida. Quem age assim são contemplados com as bênçãos do pacto da graça. Não é uma questão de mérito, irmãos, é uma questão de lógica, porque é promessa do Senhor. Não é porque você merece, é porque o Senhor prometeu. O que diz o Senhor em Isaías 58, quando fala acerca do Shabat? Ele diz: se vós se deleitares no meu dia, se verdadeiramente esse dia for um dia de gozo para você, eu derramarei sobre ti grandes bênçãos. É promessa, irmãos, não é troca, não é barganha, é lógica. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, por favor. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Veja as bênçãos que o Senhor promete ao povo da aliança. Versículo 1, ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Versículo 3, bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Em resumo, misericórdia, paz e amor para aqueles que pertencem ao Senhor, os quais o Senhor é o seu Deus. O Senhor derrubará todos os seus inimigos.
vencerá todos os seus inimigos, principalmente o maior de nossos inimigos, nossa velha natureza. O Senhor fará prosperar a nossa casa, nada nos faltará. Haverá o justo de mendigar o pão? Perceba que aqui a dádiva da bênção, irmãos, ela não é descrita mediante duas, mas três palavras. Tendo a misericórdia enfaticamente no início. Sabe por quê? Porque ela é a dedicação fundamental de Deus a nós. Não apenas uma simpatia da parte dele, mas intenção redentora de Deus que se tornou ação na história. Quando? Na morte sacrificial de Jesus por nós. Em segundo lugar, a palavra paz aqui recupera para nós algo de seu conteúdo original e abrangente, desde que recomeçamos a nos saudar. Com o termo hebraico, shalom, que significa paz, mas como um voto de bênção. No entanto, veja bem, essa paz que nós proferimos ao saudar uns aos outros, não é um mero bem-estar sentimental do coração. Shalom tem um sentido muito mais palpável e real. É muito mais do que isso. É um senso de completude. É um senso de bem-aventurança em todos os sentidos. De prosperidade e felicidade. Shalom certamente é o completo bem-estar que nos leva à paz no mais profundo significado. É dizer que temos paz com Deus. E em consequência disso, temos paz com nós mesmos e com os nossos semelhantes. Em terceiro lugar, diante da menção do amor aqui, nós poderíamos indagar se a intenção é destacar o amor de Deus por nós, ou se a referência aqui de Judas seria o nosso amor para com o Senhor e para com nós outros. Se nós nos lembrarmos do modo com que o Novo Testamento trata dessas coisas, nós vamos enxergar e ver que essas duas coisas estão entrelaçadas. Entrelaçadas e de modo indivisível. De modo que amar a Deus nunca vai ser verdadeiro sem que também amemos o nosso irmão. E este nem mesmo é possível, não de maneira honesta e sincera, de existir, ou seja, amar ao nosso irmão, sem que antes amemos a Deus. É disso que Judas está falando aqui. E parece que, nesses nossos últimos dias, boa parte do cristianismo ignora isso. Ignora isso. Mas apesar disso, que o Senhor nos torna ricos. Ricos. De qualquer maneira, não há como duvidar da disposição de Deus em nos presentear em rica medida. E eu quero concluir essa primeira parte do sermão, nessa manhã, trazendo uma ilustração. Eu lembro que quando eu era mais novo, ali na
segunda, terceira série, na escola nós éramos, não só na escola, em casa também, nós éramos obrigados a aprender a tabuada. Né? E é engraçado porque eu não me lembro de ter aprendido a tabuada da divisão, por exemplo. Nem da soma, nem da subtração. O que mais marcou era a tabuada da multiplicação. E aí, através de constantes repetições, não era assim? A gente aprendia então a multiplicar os números, até que nós pudéssemos estar familiarizados e dominar aquelas tábuas. Eu sou da época que tinha um livrinho e literalmente elas vinham desenhadas em tábuas. Sabe o que é interessante, irmãos? É que mais tarde, ao longo da minha caminhada, eu vi que esse mesmo conceito ele pode ser aplicado aqui no versículo 2 de Judas. Quando ele fala aqui da misericórdia, da paz e do amor. Eu vi que o autor não disse que nós devíamos multiplicar a misericórdia. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é que a misericórdia, ela pode ser multiplicada. Judas aqui expressa um desejo e deixa implícito que Deus é aquele que multiplica a misericórdia, multiplica a paz, multiplica o amor para os seus filhos. E aí então eu comecei a perceber, a compreender que a misericórdia de Deus nos é dada e multiplicada à medida que nos aproximamos do seu trono, que suplicamos pela remissão dos nossos pecados. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele nos concede suas dádivas, suas misericórdias, sua paz e o seu amor. É engraçado, né? Porque Judas poderia ter facilitado, né? Escrevendo que a misericórdia, paz e amor vos sejam acrescentadas. Mas não foi assim que o Espírito Santo quis que ele escrevesse. Ao usar a palavra multiplicados aqui, ele indica que as dádivas de Deus são dobradas, triplicadas, quadruplicadas. Um dom flui para o outro. Sabe por quê? Porque a misericórdia nos conduz à paz, e a paz resulta em amor. Quando Deus nos concede os dons da misericórdia, da paz e do amor, meus irmãos, nós nos tornamos sinais de multiplicação. Verdadeiros e genuínos sinais de multiplicação de Deus, quando recebemos dele essas dádivas. Sabe para quê? Para estendermos ao nosso próximo. É isso que o Judas está fazendo. É isso que eu e vocês devemos atentar. E que o Senhor nos ajude a assim proceder. Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado por tua palavra nessa manhã. Obrigado, Senhor, por nos admoestar acerca da importância do amor, da paz, da misericórdia, por nos fazer entender o verdadeiro significado de sermos servos teus, de podermos nos alegrar para dizer que pertencemos a ti, que somos teus escravos, Senhor. Pois quão magnífico és tu, nosso Senhor, que não nos trata conforme o nosso proceder, mas mediante a tua graça e o teu amor. Aviva essas verdades aos nossos corações, para que vivamos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.